Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar aqui do Fiagro AZQ11 da AZQuest. Vamos falar do relatório do mês de agosto, mas a gente tem uma notícia bomba para quem ainda não está sabendo, daqui a pouco a gente comenta mais sobre ela, mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu nada mais nada menos que 18,1%. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado, 18,1%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda, ou seja, um rendimento estúpido. Só que o P sobre VP dele está 0,86, ou seja, o fundo está com 14% de desconto. Aí você pensa assim, meu Deus, um dividendo top desse, com um descontaço desse, eu vou entrar nesse fundo, não tem mais dúvida, mas calma aí, meu amigo, espere para a gente mostrar mais detalhes desse fundo para você. Só que fazendo aquilo que eu gosto de fazer sempre, que é fazer aquele ajuste do valor de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, esse yield de 18,1 cai para 15,6%, o que para mim ainda é um yield top, mesmo com ajuste ainda é um yield top. Eu considero que para fundo high yield, atualmente ele deve pagar pelo menos 14,5%. Atualmente, 14,5% e está dando 15,6%. Então ainda está com mais de 1% acima do yield que eu acharia interessante. Tem alguns fiagros, vários deles, aliás, que não batem essa média. Quando faz o ajuste, o valor cai abaixo de 14,5%. Esse aqui bate. Até mesmo porque ele passou vários meses, nos últimos 12 meses, pagando 12 centavos. Isso puxou esse yield dele para cima. O último dividendo distribuído por ele foi de 9,5 centavos. Ó, eu acabei de falar para vocês que ele passou vários meses, nos últimos 12 meses, pagando 12 centavos. E agora, nesse mês de setembro, pagou apenas 9,5. Mas mesmo assim, esse dividendo distribuído nesse mês equivale a um yield do mês de 1,17%. O que é um yield ok, normal para os fundos high yields. Os fundos high yields nos últimos meses vêm distribuindo entre 1,10% e 1,20% ao mês. Então, 1,17% está quase no valor máximo distribuído pelos fundos high yield nos últimos meses. Tá certo que alguns ultrapassam esse 1,20%, mas esse aqui tá, digamos, na média. Entrando no relatório, a gente vê que o valor de mercado do fundo no fechamento desse relatório, no final de agosto, estava R$ 8,06. Só que o valor patrimonial dele é 8,70. O carrego médio da carteira dele é de CDI mais 4,52%, ou seja, é um fundo com a pegada high yield. Eu considero quase middle risk. Ele está quase no limite, mas já é mais com a pegada mais high yield. O fundo conta atualmente com praticamente 30 mil cotistas e o patrimônio líquido dele atualmente é 209 milhões. E o P sobre VP no fechamento desse relatório era 0,93, ou seja, o fundo estava apenas com 7% de desconto. E agora, como eu acabei de falar para vocês, está com 14% de desconto, ou seja, o desconto dobrou. E tem motivo para isso, Adriano? Tem, meus amigos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, você possui o AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aproveitando esse descontaço? Tá pensando em aumentar a sua posição pelo mesmo motivo? Ou até mesmo, depois de eu mostrar o motivo, por que ele tá tão barato? Você me diz aqui nos comentários. Você tá pensando em reduzir sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, né, meu amigo? Não perca mais seu tempo, se inscreva agora, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, não pense em mais nada, deixa o like. E ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que sair. E assim que sair, o mais rápido possível, você já assiste, porque dessa forma você aumenta o engajamento e o YouTube distribui para mais pessoas. Distribuindo para mais pessoas, a gente aumenta a quantidade de views. Aumentando a quantidade de views, a gente praticamente garante que tenha mais uma leitura do relatório, no caso do mês de setembro, no mês de outubro, aqui no canal do AZQ11. Claro, caso não tenha uma quantidade de views interessante, a gente vai deixar ele alguns meses na geladeira e provavelmente ele só volta a ter vídeo em 2025. Vamos lá às notícias sobre o fundo. Mas antes de falar dessas notícias, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você ver o vídeo que mostra por que o fundo está caindo nos últimos dias. Exatamente, meus amigos, porque ele tem na carteira dele um CRA, um CRA da AgroGalaxy. E para quem ainda não está sabendo, a AgroGalaxy deu um calote nesse mês agora de setembro em cerca de 6 fiagros. 6 fiagros levaram um calote aqui da AgroGalaxy. E por isso esse fundo está caindo, assim como os outros. Tem alguns que estão caindo mais, tem alguns que estão caindo menos. Ele aqui tem uma participação bem
pequenininha em AgroGalaxy. É cerca de menos de 0,5% da carteira do fundo é atrelada à AgroGalaxy. Mas, como esse fundo já teve 2 problemas na carteira dele, vocês estão vendo até aqui embaixo um deles, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do FIDIC KET, ele teve outro, ele nem fala mais, ele já descontou no valor patrimonial, por isso que o valor patrimonial a gente viu nesse instante tá menos de R$9. O valor patrimonial desse fundo, antes desse problema, era cerca de R$9,50 e agora tá menos de R$9 exatamente porque ele eliminou já um dos CRA que deu problema. Tem esse problema do FIDIC KET e agora tem esse problema da AgroGalaxy, ou seja, é o terceiro problema que o fundo tem só nesse ano. Nos últimos 6 meses, mais ou menos, ele teve 3 problemas. Ele não tinha nenhum problema na carteira e agora é o terceiro problema. Então a participação que a AgroGalaxy tem na carteira é apenas cerca de 0,4%. É quase que desprezível. Mas como o fundo teve esses outros problemas nos últimos tempos, eu acho que o mercado está punindo ele assim severamente. Ele caiu muito o valor por causa desse problema da AgroGalaxy. Vocês verem que ele está com 14% de desconto. No final do mês passado, ele estava só com 7% de desconto. Esse 7% de desconto a mais não é só nessa questão da AgroGalaxy. Tem também uma parte que faz com que suba também o Tesouro IPCA+, e tem gente que sai da renda variável e vai para a renda fixa, vai investir lá no Tesouro Direto. Tem essa fuga também de capital, digamos assim. Então é a combinação das duas coisas. Mas o valor que eu perdeu logo que saiu essa notícia da AgroGalaxy foi muito alto, comparado ao percentual que tem na carteira. Eu acho que ele caiu cerca de 3 a 4%. No dia seguinte caiu cerca de 2%, que foi na quinta-feira passada. Na sexta-feira caiu mais uns 3, 4%. Então, combinando isso, mais ou menos 5%. Foi uns 4 a 5% que ele caiu pós notícia da AgroGalaxy. Então, por isso, tá com esse descontaço. Você vai me dizer aqui nos comentários se você tá interessado em colocar ele na carteira porque ele tá barato e o problema não é tão grande assim, ou se você pensa mesmo agora que sabendo disso, se você não estava sabendo, em reduzir sua posição até zerar sua posição para fazer uma aplicação em outro investimento. Continuando aqui as notícias, em relação ao mês de agosto, o fundo pagou 9,5 centavos, que eu já falei para vocês, mas ele passou vários meses pagando 12 centavos, até por isso que ele tá com esse yield muito alto. Se fosse 9,5 centavos há muito tempo, ele não estaria com esse yield tão bom como eu falei para vocês. O fundo encerrou o mês com 100% do patrimônio alocado, a maior parte em CRAs, 63,6%, praticamente 2/3 da carteira, mas ele tem cerca de 34,8%, ou seja, 35% praticamente, investidos em FIDIC Fiagro. Ele é um dos Fiagros que mais tem investimento em FIDIC, é um dos mais. Normalmente alguns outros têm, mas percentuais baixos, variando assim entre 5 a 15% normalmente, dificilmente passa disso, e ele é 35%, é 1/3 da carteira só em FIDIC Fiagro. No mês de agosto eles alocaram dinheiro em mais um novo CRA, compraram mais um CRA de 8,5 milhões, que corresponde a 3,2% do patrimônio líquido, e que ele não falou qual é esse CRA, deveria ter falado, não sei por que ele não falou. E fora isso, alocaram também dinheiro em um CRA da Alcoeste de 3,5 milhões, que equivale a 1,6% do patrimônio, ou seja, basicamente eles investiram 12 milhões no total, e esses 12 milhões correspondem a praticamente 5% do patrimônio líquido do fundo. Em relação à atualização desse FIDIC KET, basicamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V do mês passado. Aqui no topo, do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo do mês passado e você ver como é que foi no mês passado. Basicamente ele não mudou nada, e eu detalhei bem essa questão no vídeo anterior, até porque tem toda essa questão desse FIDIC investir apenas em um CRA, só um CRA. O FIDIC aí investe num CRA. Basicamente foi um investimento indireto num CRA, dessa stop. E aí eu já expliquei essa situação com mais detalhes no mês passado, então não vou refazer isso. Basicamente a mesma notícia que eles colocaram. Está sendo tomada as medidas cabíveis, buscando a recuperação do crédito investido nesse FIDIC KET. Mas até agora nada de concreto. Mais notícias você vê no vídeo do mês passado. Em relação ao acompanhamento da carteira, no mês de agosto, mais uma vez destacar aqui que teve essa questão dos incêndios em regiões agrícolas lá em São Paulo, e esses registros de incêndio em diversas regiões produtoras de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Então, as empresas que fazem parte do portfólio da carteira do fundo não sofreram efeitos materiais que levaram à deteriorização dos ativos. Então, não teve nenhum prejuízo ao fundo nessas empresas que o fundo possui em carteira. Aí ele fala quais são as empresas e fala o que aconteceu. Então são 4 aqui ativos do fundo que tiveram algum tipo de impacto. Então vamos lá. Usina São Domingos
teve impacto de queimadas que equivaleram a 2 dias de safra. Por isso que ele considera que não houve impactos, porque 2 dias de safra é muito pouco. Então vai ter uma perda? Vai, mas é uma perda pequena para essa empresa que não vai afetar o ativo do fundo. Em relação à usina Santa Fé, o impacto equivaleu a 10 dias de safra, ou seja, foi um impacto maior, que ele já chama de impacto limitado, mas sem maiores consequências que afetem a saúde financeira da empresa, ou seja, são 10 dias de safra perdido, mas isso não vai afetar os pagamentos. E em relação à usina Alcoeste, ela ficou fora da rota principal dos incêndios e não foi afetada pelos eventos do mês passado, ou seja, a usina Alcoeste não teve problema algum. Em relação ao FGA 11, que é o único fiagro que o fundo possui na carteira, nenhuma usina investida pelo fundo foi afetada de forma relevante, ou seja, também o impacto foi tão pouco que foi irrelevante os impactos sofridos pelos ativos do fundo do FGA, que fazem parte aqui do portfólio do AZQ11. Chegamos aqui na DRE do fundo, e a DRE do fundo são 8 meses, o que eu acho interessante, não ainda é o ideal, mas é uma quantidade boa de meses, a gente sente melhor aqui os números do fundo. E claramente a gente vê uma coisa, a gente vê que esse fundo é daqueles fundos que tem devedores que pagam mensalmente, mas alguns devedores devem pagar trimestralmente, semestralmente, e por isso dá essa diferença tão grande nos pagamentos. Você olhando aí, você vê que há uma mudança grande de valores recebidos pelo fundo, no caso, nessa linha de receitas, na soma de todas as receitas que o fundo recebe. Você vê, por exemplo, que em janeiro o fundo recebeu 3 milhões e 700 mil. Já em fevereiro, apenas 2.200, uma queda de 1 milhão e 500, sem nenhum motivo assim que a gente entenda responsável por essa queda tão grande. Aí já em março subiu para 3 milhões e 600. Em abril, 3 milhões e 500. Em maio já começaram os problemas. Aí sim, seria uma justificativa para o fundo perder uma receita. Mas só que aí, no mês de junho, já vai para 3 milhões e 200. Em julho, cai para 2.800. E agora, em agosto, apenas 1 milhão e 700. Ou seja, nos últimos 8 meses, nenhum mês deu tão pouca receita para o fundo como esse mês de agosto. Foi absurdamente grande a queda. A gente sabe que o fundo está com esses problemas, mas esses problemas começaram mais ou menos aqui em maio. E aí você vê que em maio ele recebeu quase 3 milhões, em junho 3.200, em julho 2.800 e em agosto caiu para apenas 1 milhão e 700. Provavelmente esse mês de agosto muita gente não pagou, ou seja, muita gente que paga de forma semestral e trimestral que não paga no mês de agosto. Isso fez a receita cair absurdamente. Você vê que a queda basicamente desse total de receita foi por causa da receita de juros recebidos. Olha, no mês de julho, total de receita recebida de juros das CRAs foi 2 milhões e meio e em agosto apenas 1 milhão e 700. As outras receitas do fundo são baixas, né? Quase que desprezíveis. Ganho e perda de capital, normalmente quando ele faz um giro na carteira para destravar valor, ganhou 228 mil aqui em julho e teve um prejuízo de 3.700 em agosto. Ou seja, perdeu mais de 230 mil de receita de um mês para o outro. Mas em relação à rentabilidade do caixa, que o fundo ainda possui, caiu de 44 para 31 mil. Você vê que teve uma queda, que é um valor mais ou menos irrisório, 11 mil reais. A grande diferença mesmo foi nessa receita de juros das CRAs, que caiu cerca de 800 mil. Uma diferença muito grande, que afetou consideravelmente os valores recebidos e, consequentemente, o lucro do fundo. Você vê que em relação aos custos, taxa de administração e performance, o fundo pagou quase a mesma coisa. Em julho e agosto, 246 mil caiu para 235 mil. Aí o resultado, que é um resultado caixa aqui, caiu de 2 milhões e meio para 1 milhão e meio. Meus amigos, uma perda de 1 milhão. Nesse mês de julho, o fundo conseguiu ter uma receita de 10 centavos,6 por cota e pagou 9 centavos e meio. Ou seja, desde julho ele está pagando 9 centavos e meio. E ficou cerca de 1 centavo,1 em reserva. Já no mês de agosto, como o lucro, o resultado foi apenas 1 milhão e meio, ele só teve resultado de caixa por cota de apenas 6,3 centavos basicamente. E pagou quanto? 9 centavos e meio de novo. E ainda teve que colocar mais 2 centavos. Tanto que aqui na linha de lucro não distribuído do semestre está negativo em 2 centavos. Um dos motivos também para ele estar tão descontado é essa distribuição de dividendos que vem caindo nos últimos meses. Fora os problemas que o fundo teve, caiu a distribuição, caiu os rendimentos, vários fiagros pagando 10 centavos e meio, e alguns até mais, e ele pagando apenas 9 centavos e meio, faz gente sair do fundo, por exemplo,
exemplo, daqui para investir em outro fundo que está pagando mais. Chegamos aqui à carteira do fundo. Nessa coluna aqui, a gente vê qual é o tipo de ativo combinado, qual é o devedor. Você vê que a maioria são CRAs, mas como a gente sabe, 1/3 da carteira dele é FDIC Fiagro. Então você vai ver vários FDICs aí. Eu destaquei os com problemas, né, que estão na carteira. O Caetê, que é cerca de 4.800.000, que equivale a 2,27% do patrimônio líquido. Também não é um percentual tão alto. O da AgroGalaxy também está complicado, mas pelo menos é um percentual bem mais baixo, cerca de 800.000, só 0,38%, abaixo de 0,4%, como eu falei para vocês. O fundo ainda possui um pouco de caixa, cerca de 1 milhão, quase 1.100.000, 0,5% do valor patrimonial. Nessa coluna aqui vocês já viram que temos os valores investidos em cada um desses ativos. E aqui a gente tem os percentuais do patrimônio líquido investido. A gente vê que os únicos investimentos que eu considero mais complicados, mais concentrados e que eu gosto menos, são esses dois aqui, da Alvoar, cerca de 9,5% do fundo está em Alvoar. Como eu gosto de falar para vocês, o ideal para mim é que seja até 5%, mas eu considero que até 8% é aceitável, acima de 8% não. E aqui a gente tem quase 10% em Alvoar e cerca de 8,4% em esteio rural. A gente tem esses 3 percentuais ainda acima daqueles 5%, mas ainda dentro daquele valor aceitável que eu falo para vocês. Mas você já imaginou, esse problema aqui pequeno já atrapalhou bastante o fundo. Esse outro percentual também pequeno já atrapalhou bastante o fundo. Já imaginou se um desses 5 aqui, que tem percentuais acima de 7%, dão problema? Aí dá uma quebrada feia do fundo. Tomara que isso não aconteça, mas tem essa possibilidade. Aqui a gente vê o indexador. Você vê que o fundo basicamente é um fundo indexado a CDI, mas ele tem algumas taxas pré-fixadas, algumas delas bem altas. E aqui a gente vê o valor do spread em relação ao CDI ou o valor da própria taxa pré-fixada. Você vê que tem umas taxas pré-fixadas bem raio de zona aqui, ó. Pré-fixada de 20% ao ano. Isso é muito alto. Essas duas de 16 também são altas. 17% nessa, 22% praticamente nessa, cerca de quase 23% nessa. Mais de 23% nessa são taxas pré-fixadas bastante altas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, não perca mais seu tempo de forma alguma, meu amigo. Inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta da maior quantidade de views possível para esse vídeo, para no próximo mês, no mês de outubro, estarmos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de setembro, já com essa novidade ruim da AgroGalaxy aqui no relatório. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!